Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui o pastor Francisco para nós darmos continuidade, ao nosso estudo. Estamos aí já caminhando para o fim da nossa panorâmica do Novo Testamento e eu tenho certeza que até aqui nós aprendemos bastante e vamos continuar a aprender. Amém? Então nessa noite nós vamos estar falando, sobre a terceira epístola de João. Nós vamos dar continuidade, nós já estudamos a primeira, a segunda e agora estamos aí caminhando para a terceira epístola, de João. Antes de tudo, quero te convidar nesse instante, a orarmos, apresentando esse momento de estudo diante do Senhor, e eu tenho certeza que nós, vamos crescer grandemente, tá bom? Então conto com você aí, estamos juntos em oração. Amém? Pai querido, aqui estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença. Este é um momento, Pai, onde nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua palavra, para aprender com a Tua palavra, pois o Senhor nos ensina sobre a importância, Pai, de buscarmos no Senhor, ó Deus, o crescimento, assim como a cada dia, a cada semana, nós temos crescido, Pai, na obediência e no aprendizado do Senhor. Mais que só aprender, nós queremos, Pai, fazer valer na nossa vida tudo que temos aprendido e que nós possamos viver tudo que o Senhor tem nos ensinado hoje e sempre. Pai querido, abençoa cada um de nós, que nós estejamos com nossos corações abertos para aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossas vidas. É o que te pedimos. Amém e amém. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então vamos lá, para a nossa panorâmica de hoje, onde nós vamos estar aprendendo um pouco mais, sobre por que João escreve então essa terceira epístola, e você, tenho certeza que vai absorver bastante acerca daquilo que o Senhor tem a nos ensinar e como é maravilhoso ver que em cada uma dessas epístolas Deus trabalha de um modo diferente, trazendo o contexto que João estava vivendo ali. Então, para que eu e você entenda, o nosso alvo dessa lição de hoje, então, é saber, ponderar sobre a responsabilidade individual de cada cristão na comunhão cristã, identificando o que precisa mudar para edificar esta comunhão. Ou seja, aqui nós vamos aprender sobre a importância, de identificar situações que porventura possa impedir, a comunhão ou o crescimento da obra do Senhor. É muito importante a gente saber que dentro de um contexto de igreja nós temos responsabilidades, assim como nós temos direitos, nós também temos responsabilidades como cristãos, como servos do Senhor Jesus. Aqui vamos aprender também a sentir, e a preocupar-se com as nossas próprias características, olhar para nós e ver aquilo que pode estar atrapalhando a comunhão ou o crescimento da obra de Deus e também, nos ensinar a agir, ou seja, a corrigir em nós ou também, naqueles que estão à nossa volta, essas características que atrapalham tanto, o desenvolver da obra do Senhor. Então aqui João vai, tratar sobre esses assuntos importantes e eu tenho certeza que cada um de nós aqui vamos crescer muito. Desde a primeira epístola de João, João, trata a respeito, exatamente da comunhão. Nós vemos que as três epístolas falam a respeito da importância da comunhão. Primeiro ele fala sobre a importância da comunhão com Deus. Na segunda epístola ele falou sobre a importância da comunhão, também no sentido de identificar, trazendo uma advertência sobre os falsos mestres. E aqui ele vem para trazer uma direção, para que a gente compreenda, afinal de contas, eu preciso ter comunhão com quem? Quem é a pessoa com quem eu devo me relacionar? Quem é aqueles que verdadeiramente seguem o Senhor? Então, esta epístola, ainda que seja pequena,
né? Uma epístola tão pequena, mas que traz ensinamentos grandiosos. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui transformados. Amém? Vamos caminhar aí. Eu vou estar postando para os irmãos, né? Como sempre faço, né? Nossas informações básicas aí do panorama, né? Onde nós estamos sempre aí ensinando vocês, né? A respeito de classificação das epístolas. Por que que isso é importante? Porque é importante você saber disso para que um dia, quando você for passar essas informações para alguém, você saiba do que está falando. Então faz parte do grupo das epístolas gerais, ou seja, são epístolas que não foram direcionadas a uma igreja específica, mas ao que tudo indica a um grupo de igrejas, né, que naquele tempo, quando falamos em igreja, falamos não em um salão ou um lugar específico, mas falamos aí, né, de uma cidade onde havia ali pontos, né, onde as pessoas se reuniam nas casas para adorar ao Senhor. Então era o costume daquele tempo, né, até que veio, né, a constituir as igrejas de cada região, de cada cidade. O autor, né, aqui, embora a carta seja anônima, ou seja, não existe um autógrafo, né, como eu tenho ensinado a vocês. O autógrafo é quando o próprio autor, né, se nomina, mas não é difícil para nós compreendermos que esta epístola se trata, né, do próprio João, né, do mesmo autor das demais epístolas, porque existe, né, dentro desta epístola aí, né, muitas palavras, né, muitas evidências, né, escriturísticas de que João, né, certamente escreveu essa epístola. A datação, né, sabemos que não conseguimos dar uma data exata, mas acreditamos que seja ali em 90, né, depois de Cristo. E o local, né, era a região de Éfeso, ou seja, foi a igreja ali que João, né, pastoreou, né, antes da sua morte. Então, com certeza ele está escrevendo ali da cidade de Éfeso, né? E o alvo dessa epístola, você vai ver que o alvo é direcionado, né, a uma pessoa, porém, uma pessoa que é o líder de uma igreja, né? Então, por isso que ela é classificada também não como uma carta pessoal, mas uma carta geral, porque está tratando de assunto relacionado à igreja. E a expressão chave, ou seja, aquilo que essa epístola mais vai falar, né, é sobre o altruísmo. O que é o altruísmo, pastor? Que palavra difícil. Altruísmo é a bondade, a benevolência, né? É, é a pessoa que é bondosa, caridosa, né, hospitaleira, né? Então, o altruísmo está relacionado à prática do bem, a fazer o bem ao próximo, né? Então, ele vai trazer aqui, né, uma distinção entre altruísmo e egoísmo. E nós vamos, né, aprender bastante sobre isso, tá bom? Então, antes de dar prosseguimento, nós vamos fazer agora uma leitura. Como eu disse, a epístola é muito pequena, né, tem apenas 15 versículos, né? E embora essa epístola, né, quero aqui até ressaltar uma pequena errata, né? Na última aula eu disse que 2 João era o menor livro da Bíblia e, e às vezes a gente olha, né, e poderia ser o menor livro se a gente olhasse para o contexto, né, aqui de visão, né, onde que 2 João tem 13 versículos, enquanto a terceira epístola de João tem 15. Mas a realidade é que 3 João é o menor documento, porque como a gente aprendeu lá no início, né, a palavra do Senhor no Antigo Testamento foi escrita em hebraico e no Novo Testamento ela foi escrita em grego. E a terceira epístola de João tem 25 palavras a menos do que a segunda epístola de João. Então, por esse motivo, ela é considerada aí, né, o menor livro da Bíblia, o menor livro do Novo Testamento. Amém? Então, vamos para a nossa leitura, né? Vamos ler este pequeno livro, mas que tem grandes ensinamentos.
Vamos lá? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade à saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí falar-lhes, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que recebem, que os possam recebê-lo, e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém? Olha só, queridos, que epístola pequena, mas que com certeza vai trazer grandes ensinamentos, né? Ao que com certeza os irmãos já devem ter percebido, é que essa epístola se trata, né, de uma advertência, né, a boas práticas, ou seja, o bom exemplo de alguns homens e o mau exemplo de um determinado personagem aqui, se é que nós podemos usar essa palavra. Mas para que você entenda, é importante, né, a gente compreender este contexto, né, entender o porquê, né, que João está direcionando, né, essa epístola, até porque foi diante das circunstâncias, ou seja, foi diante do relato que chegou até ele. Então nós vemos aí que possivelmente antes dessa epístola já havia outra epístola sido escrita a essa igreja, porém ela não chegou. E aqui nós vemos ele relatar, né, que lá no versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, esse nome difícil, né, Diótrefes, né, nome bonito para colocar no filho, né, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ou seja, aquilo que ele escreveu se perdeu, porque Diótrefes não permitiu que essa epístola chegasse, ou que estas orientações chegassem até a igreja. E aqui você vai ver que existia ali um problema. Por quê? Porque tanto Gaio quanto Diótrefes eram líderes de uma igreja. Aqui não se fala qual era a igreja, mas se fala de liderança, né, da igreja naquela cidade. Então, o que nós podemos aprender aqui é que essa epístola ela vem para trazer a orientação para mim e para você, para que nós possamos identificar como ser bons líderes e identificar a ação de maus líderes, para que a gente saiba onde nós podemos, né, estar plantados.
E o esboço, né, aqui dessa epístola se dividiria, né, assim, em saudação inicial, quando nós vemos ele saudar aqui no versículo 1. Do versículo 1 ao 8, você vê ele trazendo aqui, né, uma direção, né, trazendo aqui uma descrição, né, do altruísmo de Gaio. Ele traz uma descrição da bondade deste homem, ele traz uma descrição do bom testemunho de Gaio. Do versículo 9 até o versículo 11, ele vai trazer o mau exemplo, aquele que a gente chama de testemunho, né, de Diótrefes. Né? Ele vai trazer aqui o exemplo de alguém que está agindo contrário à verdade, ou seja, contrário à palavra de Deus. E, por fim, né, do versículo 11, né, e 12, você vai ver ele dando aí, né, também o exemplo, né, de um outro homem chamado Demétrio. E nós vamos ver que esse Demétrio, na verdade, era um missionário. Entendeu? Então, nós precisamos, né, primeiramente, identificar esses personagens para que nós possamos entender a história e entender exatamente, né, daquilo que se trata essa epístola. Como eu disse, Gaio tinha, né, várias características, né? Ele dava um bom testemunho. E eu queria que você me acompanhasse para que você identifique aí essas características. Olha só, ele vai dizer: amado acima de tudo, faço votos da tua prosperidade e saúde, assim como prospera a sua alma. Então, primeira coisa que nós podemos aprender aqui, que uma das características de Gaio era ser amado de verdade. Não era aquela pessoa que chamava alguém de amado, né, como às vezes a gente vê no crentez de hoje, as pessoas dizendo, ô amado, ô amada, mas na verdade nem ama, na verdade nem queria estar perto. Ele está falando de alguém que ama de verdade, né? Ele está falando de alguém que é debilitado fisicamente, quando ele faço votos por tua prosperidade e a sua saúde, ou seja, faço votos, né, de saúde a você, de melhoria na sua saúde. Então estamos falando de um homem que, quem sabe, era debilitado fisicamente, porém era próspero espiritualmente. Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que fazia vontade de Deus. Olha só o que ele vai continuar dizendo: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, ou seja, mostrando que este homem, Gaio, andava na verdade, ou seja, na palavra de Deus. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E aqui eu vejo que este homem está sendo chamado de um filho de João, ou seja, quem sabe ele foi um pai na fé para Gaio, e Gaio estava seguindo a verdade. E ele vai continuar dizendo: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome, veja aí na sua Bíblia, que no versículo 7, a palavra nome aparece com N maiúsculo. De que nome que João está falando aqui? De Jesus. Então aqui ele está deixando implícito, ou seja, ele traz de maneira clara que este homem estava seguindo o nome. Que nome que é esse? O próprio Jesus. E ele vai dizer: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Eu quero que você entenda algo muito importante aqui. O Senhor está falando, né, sobre o bom exemplo de Gaio. E a gente vai ver que na semana passada, no nosso estudo de segundo, da segunda epístola de João, nós vamos ver a recomendação de João e como João é enfático em não aceitar. Como eu disse, naquele tempo as igrejas se reuniam em casas.
não em todas as casas, mas em casas onde a pessoa dispunha de um espaço amplo, né, como é o caso de Gaio, né, como é o caso aqui, né, de Diótrefes. Esses homens, eles dispunham de um lugar, de um ambiente grande, onde eles poderiam reunir algumas pessoas. E por essas igrejas reunirem em casas, né? Na segunda epístola, nós vamos ver João recomendando que essas igrejas não recebam falsos mestres, falsos líderes. Ele está dizendo, não receba aquelas pessoas que pregam algo que distorce a palavra de Deus. Então, ele está falando a respeito disso. Mas aqui, João está dando uma instrução não contrária a isso, mas dando a instrução correta. Porque às vezes a gente fica se questionando, tá, eu não posso, né, conforme João fala, que a gente não deve dar, nem hospedar e nem mesmo comer com uma pessoa que é um falso mestre, que é um anticristo, que é alguém que carrega uma mensagem contrária à palavra de Deus. Mas então com quem eu devo sentar? Então, João ele vem trazer essa epístola para complementar essa situação e mostrar que existe sim homens de Deus que caminham na verdade e que devem ser abençoados. E Gaio era alguém que sabia identificar isso nas pessoas. Então ele recebia os missionários que caminhavam na verdade, que pregavam a verdade e que falava do nome, ou seja, que falava de Jesus e que vivia isso na sua prática. Por quê? Porque esses irmãos, aqueles que foram chamados para o campo missionário, e nós como igreja precisamos entender isso, amados. Por que que nós investimos em missões? Por que que eu invisto em missões? Porque a igreja do Senhor, ela trabalha com muitas frentes. Ela trabalha aqui na nossa Jerusalém, ela trabalha em Samaria e ela trabalha nos confins da terra, não de modo independente ou de modo onde cada coisa acontece num tempo, não, é de maneira simultânea. É por isso que nós precisamos investir em missões locais, em missões regionais, em missões no nosso país, em missões transculturais, alcançando outras nações do mundo. É por isso que nós precisamos investir na verdade, na palavra de Deus. Quando eu e você investimos na obra de Deus, quando eu e você investimos na obra missionária, nós estamos alcançando vidas através da palavra de Deus, não indo diretamente, mas contribuindo. E não só contribuindo financeiramente, mas contribuindo também com as nossas orações. Então Gaio era alguém assim. Gaio era aquele que recepcionava, quando os missionários chegavam, ele os hospedava em sua casa, mas não só hospedava, como o próprio João vai dizer a partir do versículo 6 aqui, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás em encaminhá-los. Quando ele fala encaminhar na sua jornada de modo digno, está falando aqui de recurso financeiro, de enviar missionários. Então Gaio era alguém que entendeu o propósito da missão de Cristo. Então nós vemos aqui quem é Gaio, quem é este homem, né, que recebe essa epístola de João direcionada a ele. Então aqui nós podemos aprender juntos um pouco mais, né, sobre como eu e você precisamos, né, nos portar diante da grande missão do Senhor. E aí ele vai falar também a respeito de um outro homem, né, mais para o final da epístola, que é Demétrio. Demétrio é um cristão fiel. Eu queria que você acompanhasse comigo aí, né, versículo 11 e 12. Ele diz assim: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então aqui ele está fazendo uma distinção. Aquele que pratica o bem, esse sim é um homem de Deus. Esse sim é uma mulher de Deus. Esse sim é um instrumento do Senhor. Mas aquele que pratica o mal, esse nunca viu Deus. É aquilo que João vai dizer lá na sua segunda epístola. Que jeito que alguém vai dizer eu amo o meu irmão, ele está mentindo. Se ele não ama, se ele não ama o homem a quem ele vê, como ele vai amar a Deus a quem ele não vê? Então isso é algo que nós precisamos, né, sempre ter na nossa vida. Então aqui ele está falando sobre isso.
E no versículo 12 ele vai dizer: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Querido, olha que declaração linda. Este homem, ele vivia tanto a palavra de Deus, que é como se a própria palavra testificasse acerca dele. Aqui, na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, nós precisamos não só conhecer a palavra, nós precisamos não só pregar a palavra, mas viver essa palavra que a gente prega. E quando eu olho para a vida deste homem, eu vejo esse tipo de testemunho. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, queridos, João está dizendo: ei, Demétrio é um homem de Deus, é um homem que caminha com Deus, é um homem que obedece a palavra de Deus, é um homem que caminha segundo as instruções do Senhor. E isso não é só eu que dou testemunho, mas a própria palavra. Ou seja, não havia nada na vida daquele homem que fosse de repreensão, ou seja, ele era alguém irrepreensível. Então nós precisamos, né, a cada dia entender. Então por isso que o Senhor traz, né, esses dois personagens aqui dentro dessa epístola de João, para que a gente compreenda que tipo de cristão eu e você precisamos ser. Mas também traz aqui o modelo de como nós não devemos ser, que é o modelo de Diótrefes, esse outro líder que estava ali junto com Gaio e que agia de um modo completamente egoísta e ambicioso. Então, nós vemos aí no versículo 9 em diante, né, a descrição de João acerca de Diótrefes. Ele vai dizer: eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, ou seja, o que está falando aqui? Que ele gostava de ser preeminente, ele gosta de ser aquela pessoa que chama atenção, ele gostava de ter os primeiros lugares, ele queria ser o primeiro, ele queria falar primeiro, ele sabia de todas as coisas. Será que a gente conhece gente assim? Então, queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso. E Diótrefes era alguém assim, né? Ele não nos dá acolhida, ou seja, ele não recebeu aquilo que João escreveu, ele não recebia aquilo que o povo falava. No versículo 10 ele vai dizer: por isso, se eu for aí, falar-lhe-ei, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Veja que este homem, ele não cooperava, ele era maledicente, ele se achava prepotente, ele trazia, né, difamação, ele trazia fofoca, né? E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes era alguém tão egoísta e tão ambicioso, que ele não só proibia as pessoas, os missionários, e não estamos falando aqui de falsos mestres, mas de missionários que eram portadores da verdade. Ele não só proibia que esses missionários falassem ou que fossem recebidos pelos irmãos, como proibia os irmãos de recebê-los e, se recebê-los, né, os expulsava da igreja. Então, nós vemos aqui um autoritarismo sem tamanho. Nós vemos aqui um homem completamente desequilibrado. Por quê? Porque aquele que é de Deus faz o bem, mas aquele que não é, faz aquilo que é mal. Então, aqui nós vemos esse contraste entre homens verdadeiramente usados por Deus, homens que estavam ali para fazer e cumprir o propósito da missão do Senhor, não só localmente, mas por onde o Senhor enviasse. E também, em contraste com isso, alguém que se achava o dono da igreja, o dono daquele lugar, o dono das pessoas. E às vezes a gente lida com isso. Quantas as vezes a gente é egoísta conosco? Quantas vezes a gente é egoísta na nossa casa? Quantas vezes a gente acha que é o dono de tudo, é o dono disso, é o dono da verdade, sendo que na verdade a gente precisa aprender todos os dias, cada vez mais. Então aqui nós vemos aqui, né, um panorama, né, de cada um destes exemplos. Dois exemplos de um bom testemunho e um exemplo de, como eu disse, um testemunho. Alguém que realmente, né, veio e trouxe ali
né, um péssimo testemunho para a igreja do Senhor. Amém? Eu queria que você fosse comigo, né? Algo interessante dentro dessa epístola é que João vai falar várias vezes a palavra verdade. E todo cristão precisa entender isso. Nós precisamos caminhar na verdade. Veja que ele vai dizer no versículo 1, ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Depois ele vai dizer lá no versículo de número 3, no final do versículo, eu testemunho da tua verdade, e andas na verdade, e andam na verdade. Versículo 4, nós vamos ver quantas vezes a palavra verdade vai aparecer dentro dessa pequena epístola. E por que João bate tanto na verdade? Aí eu queria que você compreendesse. Agora você vai lá para o Evangelho de João, pega a sua Bíblia, anda, caminha com ela para trás aí. O Evangelho de João, olha o que diz lá no capítulo de número 4, versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo de número 4. Queria que você anotasse isso aí, não tem no material, então anote aí, deixa reservado, né? Então, João, capítulo de número 4, versículos 23 e 24, que fala do encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana. E ali nós vamos ver a fala de Jesus, né, no versículo 23, que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são isso que o Pai procura, os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos entender que nós, para sermos adoradores do Senhor, nós precisamos estar pautados na verdade. A nossa vida espiritual precisa estar ligada na verdade. Nós não podemos adorá-lo, nós não podemos, e quando eu falo de adoração, não é só no canto. A adoração, ela está ligada a como nós nos remetemos a Deus por aquilo que Ele é, né? Então, nós só podemos adorar ao Senhor em verdade, sabendo quem Ele é, adorar de verdade. João capítulo 8, versículo 32, nós vamos ver João aqui relatando de novo a respeito da questão da verdade, né? Também, né? Olha só o que diz aí, capítulo 8, versículo de número 32. Acompanhe comigo aí. Versículo 8, 32. Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no primeiro momento ali, quando ele está falando sobre os verdadeiros adoradores, ele está falando então de uma verdade relacionada à nossa vida de adoração. Aqui no capítulo 8, ele está falando sobre a verdade nos libertar. Que verdade que nos liberta? A palavra de Deus. Então aqui a verdade, ela vem como a palavra de Deus. Olha só o que diz aí no capítulo 14, versículo 6, um pouquinho adiante. O próprio Jesus vai dizer acerca de si mesmo, um texto mais conhecido, né, um texto muito comum no nosso meio. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus não deixa dúvida. Não existe outra verdade, mas a única verdade que é Ele. Então aqui nós vemos João deixando isso muito discriminado. Ou seja, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. E quando a gente vê João descrevendo Jesus como o verbo, ou seja, como a palavra, nós entendemos que Jesus e a palavra são a verdade para a nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus fala de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, o tema central da palavra de Deus é Jesus. Então nós precisamos entender que a verdade para a nossa vida é o próprio Senhor Jesus. Amém? Olha só o que diz aí João 17, 17 também, que é outro texto que fala sobre a palavra de Deus ser a verdade na nossa vida. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Queridos, então se alguém te perguntar o que é a verdade é Jesus.
A verdade é a palavra, porque a palavra fala de Jesus e Jesus ministra através da palavra. Jesus é a própria palavra. Então nós precisamos entender que a verdade da nossa vida, aquilo que tem que embasar a nossa vida, é exatamente a verdade. E por que isso? Por que a importância da verdade na nossa vida? Porque quanto mais nós vivermos na verdade, quanto mais nós nos relacionarmos com a verdade, que é o próprio Cristo, mais perto nós estaremos de cumprir o nosso propósito aqui nesta terra. Quanto maior o relacionamento com Deus, mais relevante será o nosso testemunho e o nosso serviço no reino de Deus. Quanto mais eu e você nos relacionarmos com o Senhor, mais nós alcançaremos vidas, mais relevante será o trabalho da igreja, mais relevante será o reino dos céus na terra. Às vezes, o que me preocupa é que tem muitas igrejas crescendo por aí. O que às vezes nos preocupa como líderes que têm caminhado com o Senhor, é que às vezes a gente tem visto o número de evangélicos crescer. E aí eu queria falar pelo menos só da nossa nação. A gente vê o número de cristãos ou de evangélicos crescer na nação brasileira, mas às vezes a gente não vê as atitudes. Aí fica uma pergunta: será que nós estamos vivendo a verdade? Então nós precisamos, queridos, mais que nunca, procurar viver na verdade, porque certamente o nosso trabalho, o nosso serviço desempenhado na obra de Deus alcançará algo relevante lá fora. As vidas serão impactadas. Então, João escreveu aqui, a Gaio, por quê? Trazendo essa realidade. Gaio vivia isso. Sabe, quando nós vemos João escrever aqui dizendo: olha, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, para que você ame o próximo, você precisa estar na verdade. Depois ele vai dizer: porque eu fiquei sobremodo alegre pela vida dos irmãos e pelo seu testemunho da verdade. Quantas pessoas vivem a sua vida cristã como se estivesse lá no mundo? Porque afinal de contas, eu posso viver, cada um toma conta do seu nariz, cada um toma conta da sua vida, porque esse negócio de se meter na vida do outro. Quantas pessoas estão vivendo assim? E isso não é a verdade para mim e para você que somos cristãos. A Bíblia, a verdade, a palavra de Deus nos ensina que se nós vemos um dos nossos irmãos desviado, pecando, nós temos o direito e o dever de chegar no nosso irmão, de repreendê-lo com amor, lógico. Como repreender com amor, pastor? Porque tem gente que chega e já fala assim: agora você vai para o inferno. Não, querido. De repreender com amor: querido, você está errado. Mas deixa eu te contar algo. Jesus te ama. E tudo que Ele deseja é que você se arrependa. Sabe, amados, nós precisamos nos preocupar com os outros. E quantas vezes as pessoas veem as outras se perderem e dizem: eu não tenho nada a ver com isso, deixa essa pessoa para lá. Estamos muito errados, porque como cristãos precisamos estar atentos uns aos outros. João estava preocupado com o testemunho dos irmãos. Será que eu e você temos nos preocupado com o testemunho do novo convertido? Será que eu e você temos nos preocupado com o testemunho que os nossos irmãos têm dado? Será que a gente acha tudo normal? Aconteceu um escândalo, a pessoa... Não, querido, nós precisamos entender que nós estamos aqui não para passar a mão na cabeça de ninguém, não estamos aqui para passar a mão na cabeça do pecado, mas estamos aqui para alcançar o perdido. Amém? Então que esta palavra, que este ensinamento fique nos nossos corações, porque aquilo que nós fazemos aqui é muito importante para o reino de Deus. E o Senhor tem nos chamado a ser relevantes nesta geração. E eu tenho certeza, queridos, que ensinamentos como esse traz munição, traz a oportunidade que eu e você precisa para saber o que nós devemos fazer em cada situação. Então, mais uma vez eu digo, nós precisamos seguir os bons exemplos e deixar de seguir os testemunhos, como o caso, de Diótrefes, este homem com nome tão difícil, mas que também tinha uma vida completamente longe da verdade. Então que eu e você
possamos ser os Gaios da nossa geração, que eu e você possamos ser os Demétrios da nossa geração, homens e mulheres compromissados com o reino de Deus, para vivermos o melhor do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, essa, né, é o nosso estudo de hoje. Eu tenho certeza que você, com certeza, deve ter aprendido bastante e tenho certeza que continuaremos a aprender ainda mais. Então, esteja ligadinho, vamos, né, estar todos juntos, né, na próxima semana, no nosso próximo encontro, e em nome de Jesus, o Senhor estará acrescentando ainda mais conhecimento às nossas vidas, para que nós possamos fazer a obra dele com amor, com dignidade, para que o nome dele seja glorificado o tempo todo. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por este momento, no nome de Jesus. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por este estudo, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça de nós referência para que mais e mais vidas sejam alcançadas. Que venhamos, ó Deus, a viver isso que nós temos aprendido, a dar um bom testemunho, a sermos hospitaleiros, a sermos amorosos, a investir em missões, a abençoar vidas, a abençoar o teu reino, a entender, ó Pai, que estamos aqui para cumprir um propósito. Por isso, Senhor, abençoa as nossas vidas, conceda a nós graça e sabedoria a cada instante, no nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, esteja com todos, que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos os irmãos, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que nós tenhamos uma semana abençoada e que possamos juntos continuar crescendo no nome de Jesus. E até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus, graça e paz.